Medo na profissão. Medo de não dar certo, medo de não conseguir, medo de doer, medo de reclamar, medo de não receber, né? Então, quer dizer, você veja que a odontologia é uma profissão onde os profissionais, na realidade, eles têm muito, não digo mas medo, né? Na realidade é isso aí. Toda vez que a gente faz um curso, principalmente esses cursos de imersão, onde a gente já está tratando com especialistas, já está tratando com profissionais que já têm um conhecimento significativo, e digo mais, né? Eu ministrei vários cursos na América Latina, em alguns países da Europa, principalmente os ibéricos, e a gente é a mesma maneira de pensar, isso é uma questão cultural quase que do latino, aonde o americano, aonde o europeu, com exceção dos ibéricos, pensam de uma determinada maneira. Mas veja, alguns medos, eles são, como na maioria deles, eles são frutos da ignorância. Né? Então, por exemplo, a gente sempre faz uma pergunta: olha, se o paciente te procurou para fazer uma endodontia sem dor e sai com dor, como você se sente? Ou o paciente entrou com dor e saiu com dor, como você se sente? Né? A maioria esmagadora das pessoas se sente frustrada, se sente incompetente, se sente que acha que errou no procedimento, ela, por exemplo, a culpa é dela. A gente até vê muitas vezes isso, né, que a pessoa não sabe lidar com uma determinada patologia ou a consequência da mesma, faz um retratamento que não precisaria fazer, que ela acabou de obturar, né? E então, veja bem, esse medo é tudo que assusta. Por quê? Porque, de novo, é aquela questão de que o final da faculdade é totalmente clínico. E na formação do clínico geral, muitas vezes, esse protocolo funciona. Pode funcionar, pode não funcionar. Então, você veja bem, se eu tenho um paciente com uma polpa viva, ok? Fiz uma endodontia nesse paciente, eu vou desenvolver uma reação inflamatória na região periapical, né? Então ele fala, a hora que eu bato dói, para de bater, porque o fato de bater vai aumentar ainda o trauma na região apical. Eu tenho que saber essas questões. Por que que, por exemplo, na medicina, o paciente tolera, ele compreende o pós-operatório, ele entende o pós-operatório. E por que que na odontologia não acontece isso? A culpa é nossa. Por falta de relações de conhecimentos biológicos com a clínica, a gente não sabe o que aconteceu, porque esqueceu da reação inflamatória. Né? Esqueceu, isso ficou tão no primeiro ano, sabe, tão no segundo ano, e também, obviamente, um professor do primeiro ano, do segundo ano, vai dá-la de uma maneira tão genérica, né, que a gente só tem aquela informação, faça isso que vai ter isso, né? Então ele acha que ele errou. Então esse medo, ele vem da ignorância, e isso nós podemos tirar. Um outro medo que acontece dentro da odontologia são as diferentes filosofias, os debates constantes, né? E sendo que muitas vezes atingem ou têm a mesma proposta. E são colocados como certo ou são colocados como errado. Não é. Eu me lembro quando eu comecei a ser professor, que logo no começo, eu fiz especialização, o aluno me perguntava o que era tal coisa. Eu falava, tal coisa é assim, está na página 147. E estava. Quando eu fui para o mestrado, eu falei, puxa, mas tal coisa pode ser assado. Quando eu fui para o doutorado, tal coisa pode ser isso, isso, isso e aquilo. Eu fiquei inseguro, eu não sabia como mais responder para esse aluno. Eu só fui entender isso na livre-docência. Eu só fui aprender a conviver com essas variáveis ignorâncias, com essas variáveis informações. Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser isso. Então vamos nos fixar no ponto. E é exatamente o sentido solitário da endodontia, diferente da medicina. Na medicina se trata o paciente, não se lida emocionalmente com o paciente. Isso nos torna mais lúcido no tratar. Não quer dizer que eu vou tratar mal a pessoa, não é nada disso, né? Mas quer dizer, o foco é nas ações e nas reações. Então, a maioria dos nossos medos, ele vem da nossa própria ignorância, no planejamento,
no conhecimento biológico, no desenvolvimento, que é normal, né? Eu não coloco você como ignorante, eu coloco como sistema levando muitas vezes essa reação. Troque informações, começa a conversar com colegas que são colegas que têm uma boa qualidade, são procedentes, que são éticos. Como os médicos fazem? Você vai ver que chega uma hora, você não tem o que fazer. E que o insucesso existe independentemente do melhor que você possa fazer. Elimine seus medos, né? Porque você assim vai pensar, raciocinar melhor.